Boa noite a todos que estão me assistindo nessa noite do domingo, 9 horas da noite. Prepararam um tempinho dos seus tempos para poderem me assistir a falar um pouquinho sobre o autocuidado. Eu tive pensando que esse tema era um tema extremamente importante de ser abordado antes de nós termos aquela nossa live que também está prometida, sobre os relacionamentos humanos, sobre o amor romântico. Então eu imaginei que antes da gente entrar nesse tema de relações amorosas, seria interessante a gente reforçar um pouquinho sobre essas questões anteriores, né? Que são questões individuais, que são questões que tratam da nossa autoestima, do nosso amor próprio, desse autocuidado que nós precisamos aprender a cultivar e a melhorar cada vez mais com o passar dos dias, dos tempos, dos anos. A gente sabe que no Brasil a nossa população é uma população muito ansiosa, das mais ansiosas do planeta. Nós estamos em primeiro lugar em depressão nas Américas. Então a gente pode pensar que o brasileiro hoje em dia é um povo bastante sofrido, é um povo que tem adoecido muito, que tem feito muito uso de medicação psicotrópica. Então essas lives que eu me proponho a fazer é para tentar trazer um pouco de conforto, um pouquinho de conhecimento e passar para vocês as coisas que me parecem importantes para que a gente possa ir prevenindo, né? Prevenindo doenças mentais, prevenindo doenças físicas, por que não? Já que somos uma coisa só, corpo e alma, corpo e psiquismo. Então hoje eu queria começar abordando um pouquinho assim do que nós somos, né? A gente pode pensar que nós somos seres que nos construímos em base de 3 pilares, vamos chamar assim, que a gente pode falar em biopsicossocial, né? Todos nós, vocês sabem, nós trazemos na nossa formação, da nossa personalidade, uma parte genética, uma parte que tem a ver com as nossas experiências ambientais, desde a barriga, principalmente na primeira infância, todas essas experiências da adolescência, início da vida adulta, tudo isso vai formando a nossa personalidade, né? E junto com isso a gente pode pensar que esse autocuidado ele também tem a ver, por exemplo, né, com questões práticas da vida, né? Como, por exemplo, a questão financeira, que a gente sabe que também pode desestruturar muito, né, o psiquismo humano. Então, essas questões que eu quero hoje abordar devagarinho, começando pelo nosso corpo, passando pela nossa mente, depois pensando um pouco nesse nosso ambiente, eu queria trazer para vocês assim uma ideia de que a gente precisa sempre pensar no nosso corpo como a nossa casa, né? O lugar onde nós vamos habitar até o último dia das nossas vidas e o quanto a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado atento para as questões corporais. O que nós comemos, o que nós bebemos, né? O nosso sono, questões muito fisiológicas, né, que nós realmente precisamos estar atentos, né, não de uma maneira obsessiva, mas de uma maneira cuidadosa, né, prestando atenção àquilo que a gente está consumindo, colocando para dentro do nosso corpo, porque tudo isso ao longo do tempo nós sabemos que tem repercussões, né? Se nós tirarmos, por exemplo, o refrigerante das nossas vidas, o quanto a gente vai ganhar em saúde, né? Então, são pequenos detalhes que aos poucos a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, vai começando a perceber
que nós precisamos criar cada vez mais hábitos melhores, né? E junto com esses hábitos, rotinas, né? Rotinas agradáveis, rotinas que nos possam ajudar a nos mantermos cada vez mais firmes, mais seguros, mais saudáveis, né? Eu sempre gosto de dizer assim, o quanto é importante quando a gente acorda, né? A gente tem que ter esse olhar carinhoso, né? Para os nossos dias, para os nossos momentos, para a nossa vida. E cada despertar nosso é uma chegada nova ao mundo, né? É como um renascer, é como um nascer de novo, né? Se nós pensarmos que cada dia é sagrado, que cada momento é muito importante, que todas aquelas coisas que eu preciso cuidar ao longo daquele dia, eu preciso tentar me conectar com todas essas coisas da melhor forma possível, da maneira mais inteira possível, mais presente possível. Então, se ao acordarmos, né, nós reservarmos um tempo, né, para não sairmos correndo da cama, já estressados, já apurados, nós vamos ganhar muito, né, de tranquilidade, de paz, para ao longo daquele dia tudo ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho melhor. Então, assim, eu sempre recomendo, né, deixar um copo d'água do lado da cama. A primeira coisa que se faz ao acordar, beber um pouco dessa água, fazer uma respiração abdominal, que eu quero ensinar agora para vocês essa respiração, porque ela já está provada, cientificamente provada, que a médio e longo prazo ela tem um efeito, né, muito de prevenção, né, para picos de ansiedade, para depressões graves, né? Então, quando a gente começa a criar esse hábito dessa respiração diafragmática, a gente está prevenindo, né, muito dessas doenças mentais que estão afligindo a nossa população brasileira e a população mundial de uma forma muito significativa. Essa respiração, eu sempre recomendo assim fazer 3 respirações dessa, no momento que acorda, né? Antes de dormir, quando vai deitar. Ao longo do dia pode fazer também quantas vezes quiser, não há contraindicação, né? E essa respiração, na medida que vocês vão fazendo e vão criando esse hábito, né? Vocês vão sentindo essa paz que ela vai trazendo e tudo vai como que ajudando, né, a gente criar esse estado de meditativo, esse estado de conexão com a nossa alma, com o nosso corpo, de uma maneira muito interessante, que ao longo do tempo nós vamos sentindo esses benefícios. E essa respiração é mais ou menos assim. Vocês ficam com a coluna reta, uma posição confortável, e vão inspirar pelo nariz e vão encher o diafragma. Eu sempre recomendo colocar a mão na barriga e fazer com que o ar chegue não até os pulmões, mas até a barriga, inflando a barriga. E depois a gente segura um pouquinho e começa a soltar ela pela boca, tá? Eu vou fazer uma vez para vocês, para ver se vocês conseguem ver um pouquinho de como é que ela funciona. Eu vou inspirar pelo nariz, então, vou segurar um pouquinho o ar na minha barriga e lentamente eu vou soltar pela boca. Eu vou fazer uma vez. Vou fazer mais uma. É incrível como ela traz uma paz, uma conexão muito grande, né? Então, assim, vocês levantam, acordam, né? Não levantam, acordam, sentam na cama, bebem o copo d'água, façam essa respiração,
Depois façam um pequeno alongamento, se esticando na cama, procurem alongamentos para fazerem deitados ainda, puxando os joelhos até o peito, né? Segurando com as mãos a parte de trás das pernas e procurem movimentos, né, que vão fazer vocês fazerem o corpo todo ir se alongando antes de levantar da cama. Então, beber água, respirar e alongar são remédios caseiros, sem contraindicação, sem custo nenhum, a não ser da disposição de vocês e do tempo de vocês para criar esse momento de tranquilidade, de reflexão interior, para aproveitar todo esse dia que está por vir depois de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais aberta, né, para tudo que está por vir ao longo do dia. Bom, falando então um pouquinho desse corpo, né, que a gente vai aprendendo a cuidar com o passar do tempo cada vez mais, a gente então já pode pensar em tudo que a gente vai comer, em tudo que a gente vai beber ao longo desse dia e procurar ter a melhor alimentação possível, né, para que isso possa, ao longo do tempo, ao longo dos anos, virar um benefício para todos nós, né? Em vez de um malefício, em vez da gente estar cultivando e criando problemas desnecessários, né? Que vão aparecer no futuro se nós não cuidarmos do nosso corpo com o carinho que ele requer, com a atenção que ele requer. Fazendo então essa respiração, a gente vai cuidando também da outra parte, né, que é a parte psíquica. A gente vai trazendo então essa capacidade de introspecção e de relaxamento. E depois a gente pode pensar, né, no quanto a gente pode aprender devagarinho a ir administrando cada vez melhor e cada vez mais, né, todos esses conflitos internos que nós temos conosco e também os conflitos externos, os conflitos da vida, né? Então vocês percebem que a nossa vida é uma administração constante, né? Do movimento que a vida nos traz, das novidades que a vida nos traz, dos desafios que a vida nos traz, e para que a gente possa ir enfrentando tudo isso, se nós tivermos o melhor, né, alimentados possíveis, né, no sentido de estar com uma alimentação saudável, se nós bebermos água de uma maneira suficiente para o nosso corpo, se nós depois pensarmos sempre que a atividade física, né, ela é essencial também para prevenir, né, ansiedade, depressão, para melhorar a ansiedade, para melhorar a depressão, quer dizer, está provado, né, que a atividade física, o movimentar o corpo, o criar um hábito, né, semanal, assim, né, que pelo menos a gente possa 3 vezes por semana deixar uns 45 minutos, nem que seja para uma caminhada ao ar livre, isso vai nos proteger, né, de muitas doenças, né, não só físicas quanto psíquicas, né? Então, são esses pilares, o corpo, a mente, e agora o terceiro ponto, né, o social, né? O quanto a gente precisa também cuidar dos nossos relacionamentos, aprender a dialogar, aprender a colocar para fora as coisas que nos preocupam, as coisas que nos incomodam, né? Não guardar tudo só para nós mesmos e imaginar que as pessoas vão adivinhar, né, as coisas que nós estamos sentindo, os problemas que nós estamos passando, sem nos comunicarmos com pessoas que possam ser confiáveis, né, com pessoas que possam ser importantes para nós. Isso também previne muito, né, do estresse, previne muitas doenças
psíquicas. Então, esse sentimento, né, de conseguir ser olhado, de conseguir ser compreendido, de conseguir ser escutado, isso não só para um bebê, né, mas para qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, né, todos nós precisamos desse contato com o outro, né, para nos sentirmos reconhecidos, importantes, seres de valor, né? Então são essas questõezinhas que hoje eu queria trazer para que a gente possa sempre parar um pouco para pensar, né, em como está a vida da gente, como é que a gente está conseguindo lidar com todas as questões que nos preocupam, se nós estamos conseguindo dividir isso com outras pessoas, ou se nós estamos sempre lutando, né, e administrando tudo sozinhos, né? Há que haver essa possibilidade de troca, de comunicação, de desabafo, né? De realmente, assim, poder levar em conta tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente, não só para nós mesmos, mas também na relação com as pessoas que são próximas de nós, né? Com aquelas amizades, com aquelas pessoas que nós vamos conhecendo ao longo da vida e que nós vamos colocando, né, o nosso afeto, a nossa consideração, a nossa confiança, né? Então, a gente ter esse cuidado com as coisas da nossa vida e também com as coisas, os sentimentos, né, as atitudes dos outros que fazem parte da vida da gente, isso também é muito importante, né? Porque é aquele movimento que a gente faz de sairmos da nossa introspecção, de sairmos somente do nosso mundo e irmos também de encontro ao mundo dos outros, a saber como estão, a saber se estão precisando de alguma coisa, a se sentirem importantes para nós. Quer dizer, cuidarmos dessa nossa sociabilidade também é algo necessário, também é algo muito importante. Não ficar, claro, esperando sempre que esse autocuidado venha de fora, né? Mas também compreender que todos nós, por mais que nós aprendamos a nos cuidarmos, né, a nos levarmos em conta, a gente também sempre, né, em certo nível, vai depender do outro, né, para poder ter uma vida plena, para poder ter uma vida agradável, para aprender a resolver conflitos, para aprender a conversar sobre dificuldades, né? E para que aos poucos a gente possa ir crescendo, né? E aprendendo cada vez mais sobre tudo que a vida vem, né? Para nos ensinar, sobre todas as coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, e que vão nos trazendo desafios e experiências que precisam ir nos modificando para melhor, né? A gente precisa usar os desafios, os sofrimentos, né? As vicissitudes da vida para aprender alguma coisa, né? Com cada uma dessas situações que vão às vezes nos tirando o sossego, que vão nos tirando a paz, mas que certamente sempre vem para que a gente possa aprender algo novo sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o mundo, sobre os outros. Então essa abertura que a gente precisa ter para o mundo é algo fundamental para a nossa saúde mental, né? Porque isso tira o foco só do dos nossos problemas, do nosso eu, né? E a gente fica muito mais enriquecido, né, com as experiências dos outros, com a participação da vida dos outros na nossa, e isso certamente sempre traz um bem-estar muito maior do que se nós ficarmos sempre, né, muito fechados no nosso próprio mundo, né? Sempre tem alguém precisando da nossa atenção e nós também vamos sempre precisar da atenção dos outros, né? Eu acho que por hoje, né, o que eu tinha assim de mais importante para dizer
era isso, né? Que a gente possa estar sempre atento ao que está acontecendo nas nossas vidas, nas vidas dos que estão próximos a nós, na vida do nosso país, na vida do mundo em si, né? Porque tudo isso sempre é enriquecimento, isso nos ajuda a progredir, a avançar, a ter um olhar mais profundo, mais amplo, mais complexo, né? Procurar sempre entender várias partes de uma mesma situação, para que a gente possa sempre ter um olhar mais atento e mais profundo sobre tudo que está acontecendo e ir tirando, né, os aprendizados necessários para ir lidando cada vez melhor com a complexidade da vida, né? Então, assim, procurar cultivar essa paz, procurar levar a vida com graça e com leveza é um desafio para todos nós, mas na medida que a gente vai aprendendo a fazer isso, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, né? E a gente começa a aprender a rir de nós mesmos, a rir das situações, e a vida se torna muito mais leve, né? Quando nós não nos levamos assim tão a sério, né? No sentido de olhar para nós mesmos com carinho, né? Com compaixão, com consideração, com cuidado, compreender em que momento de vida que nós estamos, né? Que coisas estão realmente nos ajudando, que coisas estão nos atrapalhando, para ir aos poucos, né, trilhando um caminho mais fácil, saindo de situações complicadas, buscando coisas que nos ajudem, que nos agradem, descobrindo mais sobre nós mesmos, né, querendo, né, nos conhecer cada vez melhor e mais. É muito importante que a gente possa, ao longo do tempo, né, perceber as mudanças que vão acontecendo conosco e tentando sempre, né, nos desacomodarmos, né, para enfrentar as dificuldades, os desafios, os problemas, né, da forma mais consciente possível, mais profunda possível, para que aos poucos o tempo vá passando e os problemas possam ir modificando, como eu digo, né? É sinal que a gente resolveu coisas e que outras coisas vão surgindo, né? E que cada coisa que a gente vai resolvendo, cada desafio que a gente vai aprendendo a enfrentar, vai nos preparando para novos desafios que vão surgindo, né? Porque a vida é isso, a vida é movimento, a vida é desafio, né? A vida é desacomodação. Assim nós conseguimos ir nos sentindo cada vez mais fortes, mais seguros, mais plenos, mais interessados na nossa própria vida, né? E cuidando cada vez mais, né, de tudo que vai acontecendo com ela. Então, é muito importante, né, que cada dia a gente tenha um tempinho para se olhar, para se perguntar como é que nós realmente estamos, né? Se estamos indo de encontro às coisas que nos interessam, às coisas que realmente importam, se nós estamos conseguindo nos desacomodarmos, né? Para realmente irmos desenrolando os nós, indo desfazendo as dificuldades que nós vamos encontrando e ir percebendo outras formas de lidar com essas dificuldades que a vida vai nos trazendo, né? Eu acho que é muito importante, assim, que a gente sempre tenha claro, né, que por mais que as pessoas nos amem e queiram nos ajudar, se não partir de nós, né, essa autodisciplina, esse autocontrole, essa autoajuda, né, esse amor próprio que a gente precisa ir aprendendo a cultivar cada vez mais, se essas coisas básicas não partirem de nós mesmos, por mais que as pessoas nos amem e queiram nos ajudar, não vai adiantar, né? Porque são questões que cabe a cada um de nós, né? Lutar por si mesmos e que a gente possa ver tudo isso como algo que realmente vai nos preparar cada vez mais para tudo que a vida tem para nos trazer de bom e de ruim. Então, a ideia era essa, era fazer vocês pensarem um pouquinho sobre a vida de vocês com carinho, né?
com compreensão, com compaixão, assim como muitas vezes a gente consegue fazer pelos outros, não é? Que a gente possa fazer por nós mesmos também, e que a gente possa cada vez mais se cuidar um pouquinho melhor, né? A cada dia, a cada mês, a cada ano, que a gente possa ir sentindo no passar do tempo que nós fomos avançando em direção a esse cuidado e a esse carinho, a esse amor próprio que nós precisamos aprender a cultivar cada vez mais, né? Dentro da gente, sem esperar muito que isso venha de fora, porque nem sempre vai vir, e nós precisamos aprender a nos cuidarmos, a nos preservarmos, a nos amarmos e a buscarmos coisas boas para nós, né? A pensarmos por nós mesmos também, a refletirmos sobre o que as pessoas falam, mas não tomar aquilo como uma verdade, sem antes refletir muito sobre aquilo e ver o que tem de certo, o que tem de coerente, o que parece que não é bem assim, né? Então, assim, esse olhar cuidadoso, criterioso sobre as coisas que a gente vê, sobre as coisas que a gente vive, sobre as coisas que a gente ouve, é muito importante, né? A gente ter essa capacidade de ter essa humildade para se olhar, né? Para refletir, para se observar, realmente com a maior transparência e honestidade possível, né? Para que aos poucos a gente possa ir avançando diante dos nossos limites, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos desafios, e que a gente possa escolher pessoas que a gente possa confiar, que a gente possa conversar, que a gente possa se abrir, se precisar de uma ajuda profissional que a gente veja como uma bela oportunidade de crescimento, de amadurecimento, né? Como realmente algo que nós vamos fazer por nós, que ninguém pode fazer, que vai dar um pouco de trabalho, que vai gerar um certo desconforto, mas que sempre vai valer a pena, né? Se nós buscarmos bons profissionais, profissionais sérios, profissionais que cuidam, né, do seu trabalho, é muito difícil que alguém se arrependa de buscar essa ajuda profissional quando isso se fizer necessário, né? Sem preconceitos, muito pelo contrário, né? Com aquela visão de que se eu não cuidar do meu psiquismo, se eu não cuidar do meu emocional, ninguém vai poder fazer isso por mim. Assim como eu cuido do meu corpo, assim como eu vou no advogado, no dentista, no médico, na loja para comprar coisas para casa, né? Para eu vestir, para eu calçar, assim como eu vou em busca de coisas que eu preciso para o meu dia a dia, eu também tenho esse direito de buscar profissionais da área da psicologia, né, para me ajudarem a refletir às vezes e encontrar um lugar onde eu possa me sentir seguro, né, para me conhecer um pouco mais a fundo, para me observar um pouco melhor e para sair mais rápido, né, das crises, das dificuldades que a gente vai enfrentando ao longo do tempo. Mas era isso, pessoal, era um pouco de saudade de falar um pouquinho para vocês, né, e apontar para essa necessidade, né, sobre o autocuidado, sobre a autoestima, né, para que a gente possa investir muito mais, né, no ser, né, do que no ter, porque a gente fica, às vezes, a vida inteira correndo atrás da máquina, pensando que as coisas materiais vão nos trazer a felicidade que a gente tanto busca, e eu sempre digo, assim, que nós precisamos de muito pouco para sermos felizes, né? Claro que uns mais, outros menos, mas, na verdade, as coisas que realmente importam para a nossa paz, para a nossa vida, em sociedade, em comunidade, não é tanto assim como esse mundo de consumo desnecessário sempre quer nos empurrar, né? Então que a gente possa pensar também e cuidar também, né, da nossa questão financeira, que ela é muito importante. A gente sabe que os brasileiros estão todos muito endividados, né? A situação do país vem melhorando aos poucos, mas ainda é muito delicada.
Então, cuidar da questão financeira é fundamental para o bem-estar psíquico de cada um de nós também. A gente não pode descuidar dessa parte, né? Então, ter esse autocontrole, não gastar além do necessário, né? Comprar as coisas que realmente são necessárias, ter esse olhar cuidadoso com o dinheiro que nós vamos conseguindo conquistar ao longo do tempo, colocar o trabalho como um objetivo importante na nossa vida de adultos, nos sentirmos produtivos, desenvolvermos o nosso pensamento, a nossa criatividade, a nossa inteligência, o nosso conhecimento. Tudo isso nos ajuda, né, a irmos nos sentindo cada vez mais preparados para vivermos melhor, para nos sentirmos melhor, para ficarmos mais satisfeitos com nós mesmos. Como eu disse no início, né, a vida é uma administração de muitas questões e nós precisamos ir aprendendo a lidar cada vez melhor com cada uma delas, né? Sem desespero, sem grandes cobranças, mas levando a sério, né? Levando a sério a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dias, porque passa tudo muito rápido e é preciso viver, né? É preciso aproveitar, é preciso encontrar o tempo, né, de relaxar, de rir, né, de ser feliz, né? Porque sim, porque se nós não fizermos isso por nós, ninguém vai poder fazer. Tá bom, pessoal? Me mandem notícias, me coloquem questões que eu possa responder pelo Messenger ou pelo WhatsApp. Estou à disposição sempre para ouvi-los, para ajudá-los naquilo que for possível. E fiquem então em paz, cuidem muito dos dias de vocês, dos tempos de vocês, abram-se para a vida, né? E vamos juntos seguindo em frente. Não se sintam sós, eu sempre digo, não sofram sós, né? Todos nós estamos aqui para trocar ideias, trocar afeto, trocar experiências, para que todos nós possamos ter uma vida cada vez melhor, cada vez mais proveitosa, cada vez mais agradável também. Então, uma boa noite para todos. Procurem se cuidar cada vez melhor, ficarem atentos a vocês mesmos, aos outros também, e fazendo da melhor forma possível esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio que é a vida. Tá bom? Um abraço bem carinhoso, obrigada pela atenção de todos, pelo carinho de todos. E quem sabe, então, assim que for possível, eu vou fazer a próxima live sobre relacionamentos amorosos, sobre o amor romântico, para a gente falar um pouquinho mais, né? E para a gente chegar nesse relacionamento mais abastecido, mais cuidadoso com nós mesmos, porque aí a gente fica menos carente, a gente fica menos pedinte, a gente fica mais seguro, a gente fica mais inteiro, né? Para se relacionar de uma maneira mais leve, mais alegre, mais divertida, mais em paz e mais adulta também. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, uma boa noite para todos e até a próxima.